Saúde! Estamos de volta ao nosso segundo bloco. Conforme anunciamos na abertura, temos hoje aqui a jornalista, minha querida Larissa Carvalho, jornalista da TV Globo. Ela tem uma história muito bonita para falar sobre a ampliação do teste do pezinho, que pode dar um alívio para milhares e milhares de famílias. A gente vai entender mais sobre isso, porque ela gosta muito de falar sobre esse tema e gosta muito de contar a história dela. Bem-vinda, Larissa. Obrigada, Estou muito feliz de você estar aqui. E você faz parte dessa história, muita gente não sabe, que um dia eu te liguei, né? Pois você era da né? Globo lá no Bem-Estar, e Sim. contei a história do Theo tão resumida para ele, gente. Ele nem me esperou acabar de falar, ele falou, vem que a sua história vale, Que vai legal, ajudar muita hein? gente. Que Você faz bacana. parte disso mesmo, Pô, muito viu? obrigado, querida. Aí você foi pro estúdio, né? Fui, Você a esteve no gente... estúdio ou fizemos Não, uma reportagem? a gente fez uma reportagem. Tá. Eu contei a história do Theo e depois do programa, tanta mãe viu aquela reportagem e começou a me procurar nas redes sociais. Tô achando meu filho parecido com o Theo, tô desconfiado que é igual a história do Theo. Como é que eu faço? Quais exames? E eu fui encaminhando essas mães, essas famílias para muitos exames. Das 23 que me procuraram, presta atenção nesse número, gente. 3 tinham a mesma doença do Theo e outros 6 tinham erros metabólicos, que são doenças primas da do Theo, e estava todo mundo com o diagnóstico errado. Todo mundo piorando a história do filho, a condição do filho por falta de diagnóstico. Então, olha que precioso, né? É a informação correta. Porque nesse caso, literalmente, tempo vale muito, né? Tempo é ouro. O que é esse diagnóstico que faz com que a criança não possa receber um tipo de alimento, não possa receber proteína, né? No caso do Theo é proteína, mas é assim, ó, existem esses erros metabólicos que são doenças genéticas que o teste do pezinho tem a capacidade de descobrir. Cada doença dessa tem um problema de restrição alimentar. No caso do meu filho, não pode com proteína. Tem criança que não pode com o açúcar de uma tal fruta. Tem outro que não pode com a gordura. E assim vai. Isso é deletério demais. Demais. Quando começa a ingerir, o corpinho não tem a capacidade de metabolizar. Pensa que dentro da gente, a gente tem um tanto de tesourinha. Que tudo que a gente come, a tesourinha vai picotando para o corpo absorver e aproveitar. Quando tem falha na tesourinha, que é o caso desses meninos, no caso do Theo, por exemplo, a proteína fica inteira ali dentro. E aí vai provocando um ácido, uma intoxicação que cai aqui atrás e mata os neurônios do núcleo da base. Silenciosamente. A gente não percebe. O bebezinho vai tendo, por exemplo, no meu caso, o leite da mãe. Daqui a pouco vem as papinhas com ovo, carne, feijão. E sem saber, eu estava matando os neurônios do Larissa, meu filho. e é muito legal porque você fez parte de um período muito fértil, né? Um baby boom da TV Globo Foi. Minas, né? Então isso ajudou muito a você comparar, né? É. Quem teve bebê na época? Iana Coimbra, Elisângela Colodete, Liliana Junger, nós 4 juntas. Um dia a gente teve um encontro lá em casa, eu tenho essa foto, depois eu vou botar aqui para vocês verem. Quando eu dei aqueles bebezinhos juntos, eu falei, tem um trem errado. Tem um Já diferente tinha quanto aí com o meu tempo? menino. Há uns 4 meses. Nada de rolar, nada de segurar objetos, não chupava pé. A cabecinha era o principal sinal. Cabeça mole demais, não sustentava, sabe? Parecia um bebê, um bonequinho de pano. Você acha que sozinha seria mais difícil? Sozinha, que eu digo assim, sem o parâmetro, que na verdade não é muito comum você ter 4 colegas grávidas ao mesmo tempo, né? Eu assim, eu já era mãe do João, né? O João já tinha 10 anos. Eu já estava percebendo que o Theo estava devagar nessas conquistas, chama marcos do desenvolvimento. Ô, gente, quando o médico disser assim para vocês, cada um tem seu tempo, não tem não. Tempo de rolar é o tempo certo, tempo de sustentar a cabeça é o tempo certo, de segurar o objeto, de passar uma coisa de uma mão para outra. Se não faz no tempo esperado, atenção. Não vai nesse papo não, porque aí a gente perde mais ainda a janela de fazer o que precisa fazer. Isso serve para muitas doenças. Essa história de cada bebê tem seu tempo, questão de uma semana é uma coisa, né, Fernando? Agora o menino está com 4 meses e não rola. E olho de mãe não engana, não. Não, entendeu? Então, assim, eu já estava sentindo, mas naquela cena, com as minhas colegas da Globo na minha frente, aqueles bebês cheios de conquistas e o meu igual um bebezinho ainda de colo, aquilo para mim foi um choque que na hora que eles saíram eu falei lá em casa. Falei, se a meu menino não tem alguma questão, vai ser uma raridade, vai ser uma sorte. Vamos correr atrás. Tinha. E aí, correr atrás é algo também muito difícil, porque você não sabia nem por onde começar, É né? doído, porque essas doenças raras, as faculdades de medicina erram muito. Eu vou muito às faculdades, eu converso muito com os diretores de faculdade de medicina. Precisa mudar, sabe?
Não pode ser um capítulo que passa tão rápido assim na faculdade. Doença rara precisa ser minimamente mais estudada, precisa melhorar isso. Os médicos que se interessam pelas doenças raras, eles são poucos. Entre a genética, a endocrinologia, é um ou outro ainda, porque eles têm uma vastidão de coisa para estudar, para se especializar. Então, fica muito ingrato, muito difícil. Mas quando eu cheguei na pediatra, naquela semana, eu falei, você acha que ele está devagar? Eu estou achando ele assim, às vezes preguiçoso. Será que tem uma fisioterapia para bebês? Para eu dar uma ajuda para ele? Será que eu estou dando muito colo, que eu estou muito apaixonada? Ela foi e falou comigo, eu acho que você tem que preparar seu coração. Eu falei, doutora, uma questão muscular? Ela falou, neurológica. Eu já estava percebendo, eu já ia falar nessa consulta, por isso que ela diminuiu o intervalo. Em vez de eu fazer uma consulta por 15 dias, naquele comecinho, ela me chamou com uma semana. Ela queria sentir se ele dava uma melhorada, que senão ela já ia me falar. E aí, a partir dali, eu já fiz uma ressonância magnética na cabecinha dele. Ele precisava de umas horinhas de jejum. Eu falei, doutor, então eu vou tirar o peito agora. Eu estou indo agora. Onde é que é? Porque eu quero saber agora. Eu não vou esperar mais nenhum minuto. Eu liguei para quem me ama, para quem interessava e falei, vem, porque pode ter uma resposta agora, um resultado muito ruim sobre o Theo. Eu saí... Já tinha uma expectativa na família? Já tinha um ponto de rumorzinho, interrogação? né? Tinha. Eu tenho um irmão médico muito competente, uma cunhada muito conhecida. Já tinha uma questão ali assim, sabe? Acho que uns olhares, uma questão meio de tensão. Silenciosa, o que eu acho uma bobagem. Fica o recado para quem ama uma mãe que tem seu bebê e está percebendo uma coisa diferente. Quem dera eu se alguém tivesse me sacudido antes. É melhor falar e depois não ser nada lá na frente, dar um abraço pedindo perdão, do que saber que tinha alguma coisa estranha e não verbalizar. Então, as pessoas precisam falar mesmo, perder o medo e falar com amor, mas falar. Isso teria sido, talvez, diferente para mim. E aí, Fernando, eu saí pela rua empurrando o bebê na cadeirinha de bebê. Larguei meu carro estacionado para não trombar, porque a dor no coração e a cabeça estava latejando, né? E eu entrei numa empresa de fazer ressonância magnética, numa clínica, e ela me mandou para um médico que tem fama em Belo Horizonte de mapear o cérebro de um bebê como ninguém. Quando eu saí de lá, ele disse, olha, ele perdeu pouco neurônio, e num lugar muito específico, é diferente, é curioso. Eu falei, o que você acha que aconteceu com o meu menino? Ele disse, eu acho que ele perdeu o ar, ou no parto, ou dentro de você. E ele escreveu isso no relatório. Foi péssimo, porque daí para frente, os médicos, quando pegavam, falavam assim, mas esse médico não erra, que ele é bom demais. Deve ter sido isso. E eu falava, não foi não. Porque eu sentia a cada dia que ele estava piorando. Eu falava, não tem nada que pode estar acontecendo. Porque ele estava tomando leite, ele estava amamentando, ele tinha 4 meses. Isso. A recomendação é a amamentação exclusiva. E eu estava firme e forte na amamentação. Nem água, é só leite. Isso, eu estava seguindo a cartilha. Seguindo a carreira, o coração de mãe, né? Que Isso. era o que tinha que fazer. Só que esse leite, com a proteína do leite, estava sendo muito ruim para o Theo. No dia que veio o diagnóstico, que demorou muito, né? 1 ano e 10 meses depois... 1 ano e 10 meses. Eu fui em muito médico, muito famoso em Belo Horizonte, neuropediatra. Eu fui em 2, 3, na verdade. Eu passei por muitos médicos que só olhavam aquele relatório do médico da cabecinha e falava, ele não erra, deve ser perda de neurônio por falta de ar. Eu falava, não é. Voltei na ginecologista obstetra, sonhei com essa mulher demais, você imagina. E falava com ela, alguma coisa deu errado naquele parto? O parto foi... Cesariana. A Pigard, que anota ao nascer, 9/10. Ela falava, o que teve de errado nisso? Não teve, e se tivesse, eu teria te dito, eu jamais faria isso com você. Me abraçou nesse dia no consultório e eu senti confiança plena nela. Eu falei, meu menino tem uma coisa diferente. E assim eu comecei uma via sacra, de médico em médico, até que, no Sara Kubitschek, aqui em Belo Horizonte, eles fizeram uns exames diferentes, porque eu pedi muito. Eu falei, gente, eu vim aqui atrás de uma resposta. E o Sara é a rede Sara, né? Excelente. Aí eu cheguei lá e eles fizeram esses exames que o teste do pezinho deveria ter feito, esse rastreamento posterior, não é mais teste do pezinho, não é gotinha no calcanhar mais, já outros exames, mas que são a mesma natureza, para rastrear aquelas doenças lá do comecinho da vida, de erros inatos do metabolismo. É raro, é difícil acontecer. Aí eu falei, mas pode ser, não pode? A minha pergunta para eles foi assim, não tem nada que mata neurônio de bebê, a não ser falta de oxigênio no nascimento ou dentro da mãe? Não é possível, doutor, que não tem nada que mate neurônio. Este menino está piorando. Antes, Fernando, ele fazia assim no mobile, depois ele passou a não fazer, ele já não conseguia sustentar o braço.
Antes ele dava uma levantadinha na cabecinha quando o João, meu mais velho, brincava com ele, procurava o João. Depois ele já não sustentava mais. Ele estava piorando. Você repetiu o exame de ressonância, o exame que detectou primeiro? Sim, e a mudança do cérebro dele é visível, não precisa ser médico, não. O pedacinho de falta de neurônio que tinha na segunda ressonância já era muito maior. Porque aos poucos foi isso. Eu fui matando os neurônios do meu filho no meu peito e nas papinhas com ovo, carne, feijão. Tudo que era rico em proteína estava matando o neurônio dele. É muito duro, né? É muito duro. E eu penso, quantas Larissas, né? Quantos Theos estão aí por vir? Se hoje, o Theo nascendo hoje, com o teste do pezinho, que existe graças à sua luta, o que aconteceria? O Theo nascendo hoje, ele teria o diagnóstico? Opa, vamos tomar cuidado aqui. Como é que seria a vida desse bebê que nasce com o diagnóstico do pezinho? Então, é assim. Hoje, o Theo estaria de novo condenado a uma cadeira de rodas. Porque a lei, depois da história do Theo e da luta do Instituto Vidas Raras, a lei mudou. A lei determina que, em vez de rastrear só 6 doenças, vai rastrear mais de 50, 53. Só que na prática ainda não está funcionando. A lei já foi sancionada há 2 anos, regulamentada há 1, mas nada mudou. Foi em maio. Nada mudou. Continua no posto de saúde só rastreando 6 doenças. Então, a do Theo, de novo, eu não ia descobrir no teste do pezinho e não ia ter como eu fazer tudo direitinho desde os primeiros dias de vida para evitar as sequelas. E evita mesmo. 85% de chance de vida típica, de vida sem sequela, quando começa a tratar na hora certa. Olha que cruel, olha que cruel. Olha que chance que a gente tira dessas famílias de ter meninos sem sequela nenhuma, né? Com todas as conquistas que a gente quer para o filho da gente, por causa de um teste do pezinho tão limitado. Então, hoje, nada mudaria. Mas com a história do Theo, o que está mudando aos poucos? Primeiro é que eu já estou satisfeita de uma lei ter caminhado, né? A gente deu conta do grosso. Agora é cobrar para sair do papel e mudar na prática no posto de saúde. A gente já teve algumas respostas do SUS, do Ministério da Saúde, que eles estão se movimentando para isso. Então, eu tenho uma esperança de que agora aconteça. E a segunda ideia, que o Theo conseguiu colocar muito para todo mundo ouvir essa história, como eu estou aqui com vocês, já fui a tantos programas e tal, a gente já faz uma campanha tão forte, é que as famílias aos poucos foram entendendo que existe um teste do pezinho muito eficiente na rede particular. Eu sei que a minoria que vai poder pagar, né? Custa de 500 a 2.000. É caro, eu sei, é difícil, é para poucos. Mas as mães têm o direito de saber essa informação. Os pais têm o direito de saber que existe esse teste. Eles vão se organizar, vão fazer vaquinha, vão trocar o chá de fralda por uma vaquinha aí para pagar esse exame. Sei lá, tem vários jeitos de se organizar. Algumas pessoas, né, podem conseguir e salvar seus filhos na rede particular. Por enquanto, o caminho é a rede particular. Eu não sabia. É uma coisa que eu vi falando com a Sociedade Mineira de Pediatria brasileira. Por que que os pediatras não falam disso? Quando os seus nasceram, não falaram para você de qual creme usar, como que troca a fralda, congelar o umbigo ou não, todas as vacinas. Por que que eles não falam do 5º item, que é o teste do pezinho? Sim. Né? Nós estamos falando de quantos exames? De quantos, da investigação, de quantos problemas? Você falou de 40? A gente vai sair de 6, quando estiver tudo funcionando no SUS, para 53. 53 possíveis diagnósticos? Isso, na rede particular tem até de 1.000. Tem até de doença que não existe tratamento, aí o pai vai do jeito que preferir. Mas assim, essas que a gente concentrou na lei são doenças para as quais existe tratamento. Se tratar, a chance de sequela fica bem pequena. Tem tratamento razoavelmente pagável. Quando a família não conseguir, a Defensoria Pública está aí para isso, para conseguir ajuizar, né, para que o Estado brasileiro banque esse tratamento. E aí as crianças têm chance, Fernando. Sim, as crianças claro. têm chance. Deixa eu contar uma coisa. Quando eu fui aos Estados Unidos, numa clínica que chama Clinic for Special Children, fica na Pensilvânia. Lá só cuida de menino com erro inato do metabolismo, que é essa família de doenças do Theo. Eu olhei assim, tinha um menino, gente, pulando corda. As enfermeiras conversando e o menino pulando corda. O outro estava lendo para a mãe e a mãe falava, volta e corrige. Aí ele voltava. Quando eu entrei na sala, eu falei, doutor Kevin, esses meninos todos têm a mesma doença do Theo? Aí ele olhou assim, igual o filme americano, pela persiana, e falou, só um ali que não, o resto é tudo a mesma doença do Theo. Eu falei, mas ninguém tem nada, os meninos não têm sequela nenhuma. Ele falou, todo mundo descobriu no teste do pezinho. É impressionante. Quando ele pegou o meu Theo no braço, ele disse, o que o Brasil faz com essas crianças? É muito urgente, Fernando, é muito urgente. E eu estou aqui para dizer isso, sabe, que para o Theo não muda mais nada. Mas é uma luta,
uma jornada, né, Larissa? É. Porque aí você encontrou também essa rede de apoio. Importante falar sobre essa ONG aí, Vidas Raras, Instituto Vidas Raras. A Regina Próspero, que fundou, tem um TEL dela, só com outra doença parecida. Que se ela tivesse descoberto no teste do pezinho, esse menino tinha tido outra vida. Depois ela teve outro, que morreu por falta de diagnóstico e os cuidados certinhos. Quando ela entendeu esse drama todo, ela falou, não, vou lutar pelos meus agora, no que eu puder fazer, mas pelos que virão. E eu e a Regina temos uma diferença de idade, os nossos meninos uma diferença de idade grande. A luta dela é antiga, eu entrei depois, me juntei a eles, com o carisma do Theo, né? Por eu ser jornalista, a gente ser conhecido, eu dei uma força boa para a campanha, para o Instituto, e a gente conseguiu, assim, fazer o trem caminhar. Mas essa luta começou, foi com eles. Eles são um grupo de mulheres guerreiras que não desistem, elas vivem em Brasília. Ó, de gabinete em gabinete. É literalmente fazer o trem caminhar, né? É bem mineiro, né? Fazer o trem caminhar. E tem um slogan sobre as famílias com filhos, parentes, né? De pessoas com as doenças raras. Somos raros, mas somos muitos. Muitos, sabe Isso quantos? É muito legal, gente, né? olha, 25% da população brasileira tem alguma deficiência. Ou mental, psicológica ou física, é muita gente. Por isso, quando vocês forem parar o carro de vocês, presta atenção na faixa pintadinha ali no chão. Não para não, porque essa vaga não é para vocês, nem por 5 minutinhos, é para nós. Uma vaga de pessoa com deficiência, Fernando, tem sentido. Na porta ali tem uma fisioterapia, tem um shopping que os nossos meninos têm direito ao cinema e facilita a vida da mãe nas calçadas que são sempre esburacadas, parar mais pertinho, então sempre tem um sentido. É muita gente. Doenças raras são 6 a 8 mil. No Brasil, tem uma conta, somos, acho que, agora eu estou com medo de falar errado, mas é muita gente com doença rara. Doença rara é assim, é aquela doença que tem 1,3 nascimentos a cada 2 mil. A cada grupo de 2 mil, quando nasce até 1,3 com aquela doença, é considerada doença rara. Então é gente pra caramba, sabe? É muita gente. E você também fez o documentário, que é fantástico, lindo, Isso, né? Cheio de emoção, né? Chama Uma Gota de Esperança, tá lá no Globoplay. A gente conta a história do Theo, essa saga, essa luta pelo diagnóstico. E eu falo essa frase sempre, né? Não é pelo Theo, é pelos Theos que virão. Porque são muitas Larissas que estão agora vão ter um Theo, vão amamentar sem saber, vão matar o neurônio do filho a cada gole no peito, a cada papinha, e depois vão sofrer tudo isso. É tão caro para o Estado brasileiro e é tão cruel com as famílias, é muita gente e é muito doído e é muito caro para a gente se conformar com tudo isso. Eu não vou desistir. Não, mas de jeito nenhum, não vou né? desistir. E o que você vê do resultado disso é o seu combustível, né? É o estímulo, né, Larissa? Eu não sei se uma criança vem assim pra gente por descuido de Deus, se loteria. Eu não sei, sabe? Eu já me senti abandonada, esquecida por Deus, eu já perdi minha fé, agora eu já retornei com tudo isso. Eu me sinto assim, ao contrário, eu me sinto muito amparada para ter recebido um menino como ele é. E eu amo meu filho exatamente como ele é, você sabe? Eu acho que esse menino tinha que ser meu exatamente como ele é. Eu acho que é a nossa história. Hoje eu acredito que tem um propósito nisso tudo. É propósito, sabe? Tem sentido nisso tudo. A gente vai ver aqui o meu Adriano querido, gargantinha dourada, narrador maravilhoso. Em breve vai trabalhar com você lá na Globo, viu? Tô esperando. Ele falou, chama um trecho do documentário. Então a gente vai ver um trechinho do documentário maravilhoso, emocionante. É muito de chorar, gente. Tá disponível no Globoplay. Globoplay. Uhum. Uma gota de esperança. Sou feliz com ele assim, do jeito que ele é. E não apesar dele. Aí, meu filho! A gente viu aí o trecho maravilhoso. Você estava falando, né? É uma luta. O Theo está com 8 anos. 8, fez agora, 17 de junho.
Que coisa, hein? Quase uma década de luta e que vai marcar a jornada dele e a sua também, né? Muda muito a vida de todo mundo, né? Meu filho faz 11 sessões de terapia por semana, entre físio, fono, TO, cavalo, né? Ecoterapia, hidroginástica. Ele faz muita coisa. A agenda dele é de executivo. Para eu estar aqui agora com você não sabe a operação de guerra que eu montei por esses 40 minutos. Mas é assim, a gente... Depois que encaixa, é uma mensagem que eu gosto muito de deixar para as famílias de crianças com deficiência. Quando as famílias descobrem, às vezes elas me mandam mensagem como amar, como desconectar do sonho daquele filho, entre aspas, perfeito, como reentender, né? Renascer junto com ele. Eu falo assim, Fernando, o tempo, a gente se ajeita com o tempo. Grana vai apertar, vai faltar, porque as lutas com plano de saúde, para conseguir aquela vaga pelo SUS, é muita coisa. Grana vai apertar, mas também a gente ajeita. Eu consegui entender o que tem muito bom no SUS. O Theo faz coisas pelo SUS, pelo plano de saúde. O que o plano nega, eu já sei quem é o advogado que vai lá e me socorre para fazer o plano me atender. E depois o plano reconhece que tinha que ser assim mesmo, porque os resultados estão tão bons que ele está internando menos, entende? Então as coisas vão se ajeitando no dia a dia, na logística, na grana, no tempo. E também no coração, sabe? Quando eu te digo que o Theo tinha que ser meu do jeito que ele é, a gente se olha e tem tanta conexão. Eu falo com ele às vezes, filho, eu amo ser sua mãe. Eu amo ser sua mãe. Você é feliz com a mamãe também? Ele fala, é. Ele fala duas coisas, é e ão. O ão pode ser o João, o irmão, ou pode ser não. Então, ele não fala, não verbaliza. Essa doença é muito curiosa, porque ela só mata neurônios de um lugar do cérebro que é responsável pelo tônus muscular, para manter o menino assim de pé. Essa capacidade que a gente tem de querer pegar o copo e com a mão no copo. Para ele ir no copo, ele balanga, ele custa acertar o alvo. Ele não tem controle motor nem tônus muscular. Mas a cabeça, você não sabe. Ele sabe todos os bichos, todas as cores. Quando eu falo com ele, 2 mais 2 dá 5, não dá? Não adianta querer enganar. O médico esses dias fez um teste com ele de resta 1. Ele deixou restar 3 naquele joguinho danado, que às vezes eu deixo restar 7, 8. Claro que ele não foi com a mão, ele foi com o olho. Então, quando ele quer ver uma coisa da televisão, ele vai mostrando com o olho. Agora a gente já está usando os óculos que ele consegue fazer alguns comandos. A cabeça funciona muito bem. Então, eu não quero que ele se sinta diminuído, esquecido, excluído, sabe? Eu acho que, de alguma forma, ele vai ter uma percepção cada vez maior da luta que ele representa, e né? Da condição, não só da condição, mas de como ele, você falou do carisma dele, no documentário dá para ver um pouco, muito desse carisma. E cada vez ele vai ter essa percepção mais aguçada, não, Larissa? Sempre que eu venho para o encontro que eu estou com você e outras palestras, eu vou semana que vem fazer uma para umas mães, eu sempre falo com ele, hoje a mamãe demorou um pouquinho mais, que a mamãe estava contando a sua história, tudo que você está passando por um tanto de criança que está nascendo, você sabia? Ele fala, ele já sabe, ele sabe muito, ele entende demais. E ele é grato quando a gente conta as coisas para ele, respeita, conversa e explica. Agora eu abri a barriguinha dele e fiz uma gastro, que é aquele caninho para você pôr comidinha por aqui. Porque para ele estava muito difícil comer o que é esperado de uma criança de 8 anos. Ele come muito devagarinho, sabe? Então, tem aquela assim, uma incapacidade de deglutição mais perfeitinha como a nossa. Então, eu falei, nós vamos abrir uma garaginha aqui. Quando você não quiser comer por aqui, a gente vai para o portão 2. Esse aqui é o portão principal. Bora! Você vai dormir, a mamãe não vai soltar a sua mão. Cara, ele foi tão tranquilo, porque eles são... Mas eu acho que isso é com qualquer criança, né? A gente tem que conversar, explicar, é uma questão de respeito mesmo. E aí ele entende muitas coisas, ele vive intensamente as experiências dele, sabia? Intensamente. E ele foi nessa condição, sem o diagnóstico, 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. A partir de então, a dieta mudou, ele não come proteína, né? Então, ele come, só que ele tem uma cota por dia. A gente tem muita dificuldade de conseguir esses profissionais que entendam desse assunto no Brasil. É muito difícil. As nutricionistas são a alma dessas doenças. Se elas fazem a conta direitinho, o menino pode até não melhorar, mas piorar ele não piora. Porque o que estava comendo, que estava matando o neurônio, atingindo o fígado, dependendo da doença, não vai mais acontecer a lesão. Então, essa continha é muito difícil de fazer, são poucas que conseguem
E aí eu encontrei essas profissionais. Aqui no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte, tem uma placa, você não acredita, erros inatos do metabolismo, Departamento de Doenças Raras. Não teve um santo para me mandar para lá. Você imagina que falta de conexão, né, entre os consultórios chiques particulares e a rede pública. Tá lá. Que é fantástica. Fantástico. Né? A gente fala do SUS, os problemas, é o cobertor curto do SUS, mas é o único país no mundo que tem 200 milhões de habitantes com um sistema amplo, inclusivo de saúde, é o SUS, é o Brasil. Olha, gente, e para doença rara, é no Hospital das Clínicas, que tem em cada estado, são nesses hospitais universitários, ligados às universidades, é que existem os caminhos do conhecimento das doenças e tratamento. A experiência aqui no HC foi maravilhosa. Então, lá tem, por exemplo, o Rodrigo Arantes, que é geneticista, com a nutricionista Viviane Canufri. São juntos, eles fazem juntos esse tratamento. Ela vai calculando. O TEL já dá conta de metabolizar 17 gramas de proteína. Vamos chamar esse pessoal aqui, Bárbara. Vamos chamar, fala o nome. Viviane Canufri, que é a em breve aqui no nosso Saúde e Bem-Estar. E o Rodrigo Arantes é o geneticista. Tem outra equipe enorme que cuida do TEL. Isso. Tem o neuropediatra, que é o André Vinícius Barbosa, um neuropediatra tão simples, tão básico, sem mitidez nenhuma, que fica dentro, sabe de onde? Do CGP antigo, Hospital Infantil João Paulo II, só cuidando de menino com doença rara. Sabe caso danado que ninguém descobre? É lá, doutor André Vinícius. E ele bateu o olho no meu menino e falou, demorou, né, Larissa, chegar pra gente? Falei, demorou, doutor. Então, eles estão fazendo a conta de proteína. O Theo pode comer hoje ele está em 20 gramas de proteína. Então, minha porta de geladeira é assim, Fernando. 40 gramas de arroz, comeu no almoço, põe um pauzinho na frente, 1 grama de proteína. O menino quer comer um chocolatinho lá, um brigadeiro, 20 gramas dele tem 1 grama de proteína, mais um pauzinho. E eu vou somando os pauzinhos. Aquele iogurte, gostinho, tal, tem 4 gramas de proteína no copinho. Tomou todo, um pauzinho na porta da geladeira. E assim a gente vai somando. Ele não pode passar de 20. Até 20 ele dá conta de metabolizar, mais que isso ele não dá conta. Então a gente vai controlando. 20 gramas de feijão, 1 grama de proteína. 80 gramas de abacate, 1 grama de proteína. A cabeça da gente virou uma calculadora. Meu e da minha ajudante Gisele, que é uma santa, um anjo. Então eu adoro ela e ela vai... Que legal. Já me manda o relatório na saída lá de casa. Hoje gastou a cota do almoço. Que legal. E assim a gente vai fazendo. Poxa, muito obrigado pela sua participação aqui. Bom, para saber mais, a gente já falou do documentário, está no Globoplay, Uma Gota de Esperança. Para entrar em contato com a ONG, com o Instituto Vidas Raras. Eles estão em todas as redes sociais, eu também estou lá. Vidas Raras, o Instagram deve ser @Vidas Raras. Instituto Vidas Raras, eu sou @jornalista Larissa Carvalho, muitos pais me procuram, pode procurar. Eu vou explicando tudo isso para eles e vou encaminhando para quem entende. Muito bom. Mas que mensagem que eu quero deixar para esses pais? Menino tem que cumprir marco do desenvolvimento. Não sustentou a cabeça, não rolou, não segurou o objeto em hora esperada, acende o sinal de alerta. Não é para apavorar, lógico, porque claro que um tempinho diferente do outro pode ser possível, mas a gente tem que ficar atento para os marcos do desenvolvimento. E quem puder pagar, pague na rede particular. E quem pode e quem não pode pagar, vamos lutar para ampliar o do SUS. A gente está perto, nós vamos salvar muito TEL. Sim. Olha esse número, um bebê a cada 2.500 que nasce por ano no Brasil vai ter uma dessas 50 doenças que o teste do pezinho ainda não está rastreando pelo SUS. Ou seja, vai ter o mesmo destino do TEL, que vai ser cadeira de rodas, né? Não vai conseguir sentar, andar, falar, ou vai ficar cego. É um bebê a cada 2.500, Fernando. É muito menino. É raro, mas não é tão raro assim, não. Se você pensar. Exatamente. Somos raros, mas somos muitos. É o slogan que fala sobre as pessoas, as famílias que apoiam as doenças raras. Larissa, muito obrigado. Uma alegria te rever. Obrigada, eu Sucesso adorei. Aí na jornada. E ele faz parte dessa história, viu, gente? Esse menino faz parte dessa história. Foi Valeu. muito bom. Obrigada. Ótimo. Gente, muito obrigado pela participação. Vou deixar aqui o nosso WhatsApp, 3199-791-5990. Bombando, Larissa, o WhatsApp, ligando, querendo saber, pedindo pauta, enfim. É lá que você manda a sua sugestão pra gente. Valeu, até a próxima. Saúde! Até. Obrigada.